Este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Nascida a partir da iniciativa popular e aprovada pelo Congresso Nacional em 2010, a Lei da Ficha Limpa torna inelegível por 8 anos qualquer candidato que estiver envolvido em casos de corrupção no Legislativo ou condenado por decisão judicial. Esse ano, a Lei da Ficha Limpa será aplicada pela primeira vez nas eleições de outubro para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. E dos 594 parlamentares em exercício, 17 podem ficar fora do pleito, de acordo com o levantamento da ONG Transparência Brasil. Segundo o estudo, 16 deputados e um senador foram condenados por improbidade administrativa, compra de votos ou abuso de poder econômico e político. E para conversar com a gente sobre os avanços conquistados desde que a Ficha Limpa foi aprovada e de que forma ela pode modificar o panorama das eleições de 2014, eu recebo aqui no estúdio Malco Braga Camargos, professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas, e Natália Paiva, coordenadora geral da ONG Transparência Brasil. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar as suas dúvidas e participe mandando as suas perguntas e os seus comentários para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou, se preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Natália Malco, obrigada, boa tarde. Boa tarde, Larissa. Natália, eu queria começar perguntando sobre o levantamento, quando ele foi feito e como foi o processo desse levantamento, desse estudo. Claro. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Malco. Então, esse estudo foi realizado em fevereiro, é um retrato daquele momento, né? Então, como ele foi feito? Nós mantemos na internet durante o ano inteiro, não apenas no período de eleição, um projeto chamado Excelências, que o que ele faz? Ele monitora os 594 congressistas, né? Os deputados federais e os senadores. Então, o que consiste esse monitoramento? Consiste de alguns elementos. Um deles é a performance dos congressistas em plenário, né? Matérias propostas, como vota, como usa cota parlamentar, falta, etc. E uma outra coisa que nós fazemos manualmente, individualmente para cada congressista, é pesquisar em mais de 120 fontes alguma ocorrência que ele possa sofrer na Justiça e nos tribunais de contas. Então, a partir desse levantamento que nós fazemos, lemos cada processo e publicamos na internet, nós temos esse banco de dados a nosso dispor e a dispor de qualquer cidadão que queira consultar. Então, o que nós pensamos? Em fevereiro, nós pensamos em ver, dentre os 594 em exercício, quais deles poderiam se encaixar eventualmente na Lei da Ficha Limpa. Que a Lei da Ficha Limpa, ela prevê algumas situações nas quais os candidatos políticos podem se encaixar. Então, nós resolvemos ver apenas como algumas são... Todas essas situações são bastante específicas, né? Todas vão depender da interpretação de um juiz, estamos vendo agora, mas aí as situações são bastante específicas. Então, por exemplo, se o político foi condenado, em segunda instância sempre, né, por um colegiado de juízes, por improbidade administrativa, perdendo direitos políticos, com dolo, mas ele perdeu direitos políticos, mas ele tem que ser comprovado o quê? Tem que ser comprovado que houve dolo, né, no ato de improbidade administrativa, tem que ser comprovado que houve lesão ao patrimônio público, etc. Tem uma série de especificidades, não apenas aquela condenação por improbidade administrativa. Então, nós fizemos esse pente fino em todos os 594 e chegamos ao número de 17, né? Um senador e 16 deputados federais que, porventura, poderiam cair na Lei da Ficha Limpa, a depender sempre da interpretação de um juiz. Quer dizer, pelo que você colocou agora, se ele cometeu um erro, mas não é considerado dolo, ele pode concorrer? Então, isso tudo, a gente sempre tem que deixar bastante claro, vai depender da interpretação de um juiz. Mas a lei, ela prevê uma série de especificidades. Apenas a condenação por improbidade administrativa não o categoriza a se enquadrar na Lei da Ficha Limpa. Ela exige uma série de questões, como, por exemplo, dolo comprovado. Malco, a gente vê, são muitas características. É possível, para quem está nos assistindo, né, resumir essas características, porque eu acredito que a população tenha dúvida, né? Bom, quem se enquadra realmente na Lei da Ficha Limpa? É claro, como a Natália disse, tem a interpretação do juiz, primeira instância, segunda instância, mas a princípio, a priori, quem se enquadra na lei? Eu acho que o que é muito interessante da lei, o que a lei faz, é gerar um atalho informacional para o eleitor.
são muitos os candidatos, é difícil acompanhar o histórico de cada um. Esse trabalho que a ONG faz, né, de buscar cada processo e verificar como que isso se interage ou não com relação à capacidade de punição daquele possível ou futuro representante, né? E o que a ONG mostra é muito legal, assim, dentro dos nossos representantes, uma parte grande deles, né, já não podem disputar mais esse processo. Agora, há de lembrar também, né, Natália, quantos outros fora desses que não conseguem o registro da candidatura por ser enquadrado disso, né? Duas coisas muito importantes, eu acho, da lei. Primeiro, ela não pune de antemão, ela tira um direito de disputar um cargo. Então, isso é muito importante. O Supremo, ao concluir isso, aliviou bem, porque, a princípio, o grande questionamento à lei era que ela deveria ser transitada e julgada em última instância para que uma sanção pudesse ocorrer. Depois de todas essas etapas no judiciário. E o que o judiciário falou é o seguinte: se você não cumprir pré-requisitos específicos, você não pode candidatar. E entre eles é não ter uma condenação em segunda instância com algumas ressalvas, né? E é muito importante, eu acho que a lei foi muito capaz de demonstrar uma situação que é a seguinte: tem que ser em segunda instância, porque querelas políticas locais, grupos políticos locais estão nos legislativos, estão nos executivos e também estão nos judiciários locais. Então é importante que isso seja em segunda instância para dar mais segurança numa disputa mais de isonomia no pleito. Quer dizer, seria como uma suspensão para concorrer às eleições e caso ele não seja considerado culpado, ele pode concorrer depois. Ele pode concorrer em outro pleito. A gente já tem uma participação do Reginaldo Araújo via Facebook. Ele pergunta quanto tempo um candidato barrado na lei pode ficar sem disputar eleições. São 8 anos, é isso? 8 anos. 8 anos. Natália, eu queria saber, na opinião de vocês, a lei partiu aí de uma mobilização da sociedade civil, foi aprovada em 2010, a ONG Transparência tem uma participação muito importante nesse processo. Agora, 4 anos depois, eu queria saber, na opinião de vocês, o impacto social dessa lei. Para vocês da ONG, qual é esse impacto? Então, só antes de falar do impacto, falar da importância mesmo da lei. Porque imagina, até pouco tempo, até alguns anos atrás, quando se falava de corrupção, sempre se falava de uma maneira muito episódica, né? Então, se fulanizava bastante, né? Tem as figuras políticas bastante conhecidas e eram como se eles fossem os agentes deste problema, né? Então, acabou que quando você começou, no caso da Transparência Brasil, desde 2006, começou a catalogar esses processos e publicar na internet, a gente viu que é algo muito mais sistêmico, que é algo que afeta de uma maneira generalizada a política brasileira. Para vocês terem uma ideia, apenas no Congresso Nacional, mais de metade dos congressistas sofrem algum tipo de processo. E dos congressistas, os 594 em exercício hoje, quase 80% deles estão se candidatando. Claro que nem todos os processos têm condenações e nem todas as condenações são em segunda instância. Claro, por isso a gente chegou àquele número de apenas 16, 17. Já existem casos de condenados em segunda instância e que não podem concorrer? Esses Sim. 17... Esses 17 já estão nesse... Não, nem todos, porque... Isso, né? Porque poucos não se candidataram, outros tiveram candidatura indeferida, mas estão com recurso, outros têm candidatura deferida também com recurso, então ainda tem uma pendenga judicial aí. Mas sim... Durante o recurso, então, ele pode manter a candidatura? Sim. Agora, eu acho que tem um ponto muito interessante da lei, que é o seguinte, né? O que acontecia? As pessoas, essas personalidades da corrupção, né, acabam tendo muita dificuldade de ter uma eleição para o executivo, ou seja, de virar prefeito, governador ou mesmo senador, que é uma eleição majoritária, porque implica em ter 50% dos votos, mais um, tirando o caso do Senado, né? Agora, eles acabavam ganhando uma sobrevida grande no legislativo, porque com uma base de parlamentar, com uma pequena base de apoio do eleitorado, conseguiam se perpetuar na política muito tempo. Então, as pessoas deixam de ser governador, mas passam a ser deputados por anos e anos sobre ele. Aí da ficha limpa barra isso, bane eles do processo da competição política. Então, é bastante saudável. O próprio eleitor, parte considerável, já punia eles, mas agora, de antemão, ele também já é punido pelo judiciário. Eu queria voltar aí ao estudo de vocês e falar aonde o eleitor pode encontrar esses nomes, né? O Projeto Excelência que você falou, eu queria mostrar o site, mas eu queria que você falasse um pouco desse acesso que a população pode ter. Como disse o Malco, né? A população agora tem que ser informada sobre isso, né? Tem que ter acesso a essa informação. Claro. E nesse projeto vocês colocam esses dados, né? Eu vou mostrar o site agora para quem está em casa. O Excelências, ele funciona durante o ano inteiro para
monitorar os congressistas, né? Como eu falei, além dessa questão de probidade, tem também uma série de métricas de performance, como atua esse congressista. Então, o que a gente resolveu? Neste ano, nós pensamos em expandir o Excelências para todos os candidatos. Então, como a gente não poderia fazer, por exemplo, essa busca processual para todos os 25 mil candidatos, nós fizemos um recorte e fizemos essa pesquisa completa de biografia, por exemplo, se faz parte de um clã político ou não, se tem os processos, quais são as qualificações dele, qual o histórico dele de cargos públicos exercidos, etc., para todos os candidatos a governos estaduais, além dos presidenciáveis e seus respectivos vices, tanto dos presidentes como dos candidatos aos governos estaduais. Então, todas as informações podem ser acessadas no site www.excelências.org.br/quem-quer. A gente está com o site, a gente pode colocar na tela para quem está em casa o endereço e o site está ali também. Eu estou vendo aqui que pode ter feito uma busca por estado, por cargo, né, por partido. Isso. Também. E, por exemplo, só uma informação adicional. Fazendo esse site, nós percebemos que no universo dos candidatos aos governos estaduais, que são cerca de 170 candidatos, mais ou menos, porque tem os aptos e inaptos, então mais ou menos 170, 40% deles têm algum tipo de processo. Então, assim, e 45 deles todos teve algum tipo de condenação. Então, imagina, são as pessoas que estão disputando os executivos estaduais. Agora, Malco, você acha que a lei da ficha limpa, sendo aplicada, como você disse, né, nessas eleições, ela acaba tendo mais peso do que nas eleições municipais, né? Você acha que ela pode mudar o panorama político e a gente pode estar num caminho aí para combater mesmo a impunidade com a aplicação dela nessas eleições gerais? Sim, eu acho que primeiro a gente tem que resgatar a forma de aprovação dela, né? Não é uma lei que teve iniciativa no parlamento, quem era responsável por criar leis. Ela é uma lei que tem iniciativa popular, ela veio com quase 2 milhões de assinaturas e a partir daí ela entrou na pauta do Legislativo. Então, essa forma de aplicação nos dá uma noção de qual é o papel da cidadania, né? E agora, numa discussão sobre reforma política, cabe isso de novo. Não dá para esperar que nossos representantes mudem uma situação que vai prejudicá-los, né? Então, é importante que a gente participe cada vez mais para tentar exatamente, com a nossa coleta de assinaturas, com o trabalho de cada um de nós como cidadãos, poder mudar as leis do nosso país. Então, esses canais de participação estão abertos. Agora, o efeito dela nessa eleição, né? Se ela tivesse validade em 2010, quando ela foi aprovada, eu acho que era mais complicado, porque ela estava mudando as regras durante um ano de exercício da eleição. Então, eu acho que foi importante ela não ter validade para aquele ano. Já teve um efeito importante... amadurecimento da lei também, né? Exatamente. Teve um efeito importante já em 2012, quando bane da competição prefeitos e vereadores, mas acho que o grande espaço de ação dela é agora, nas eleições gerais, onde há um número enorme de candidatos e é onde são cargos mais importantes que regem a vida de todos nós que tem o Poder Legislativo Estadual, o Poder Legislativo Nacional e também o Executivo, né, estadual e federal. A gente está com bastante participação, vou ler uma mensagem do Jocélio via Twitter, ele diz o seguinte: na minha opinião, o voto mais importante é para o Senado e a Câmara, é o que você colocava agora, pois é no Congresso que as leis são feitas. O presidente não pode mudar o país e as leis sem a aprovação dos congressistas. Agora, tem uma pergunta da Maria Eugênia, pelo telefone aqui de Belfor Roxo. No Rio, não seria mais fácil o próprio partido verificar a ficha do candidato antes de aceitar a sua candidatura? Certamente eles têm feito isso, claro, né? Mas algumas tentativas, porque o partido também fica num dilema, política, né? Ele fica num dilema, assim, esse nome ele é muito viável, então ele interessa estar ele na minha coligação, uma vez que o nosso sistema de lista aberta, né, faz com que o partido busque os chamados puxadores de votos. E às vezes algum desses puxadores podem ter processo em segunda instância e ficaram fora deste pleito. Agora tem uma outra lei, né, Natália, que é a lei do acesso à informação, que é também, a partir dela, nós, eleitores, sociedade civil, pode ter acesso à informação gerais, inclusive sobre os nossos candidatos. De que forma a lei do acesso à informação contribui aí para o cumprimento também da lei da ficha limpa? A gente pode dizer que ela complementa? De uma certa maneira, sim. A lei de acesso à informação é algo bastante caro à Transparência Brasil. Desde o início da fundação da Transparência Brasil, é uma bandeira nossa. Nós fazemos parte de alguns conselhos de transparência. Um deles é o Conselho de Transparência da CGU, a Controladoria Geral da União. E foi ali onde ajudamos a fazer a minuta do que se transformou na lei de acesso à informação, pressionamos para que fosse ao Congresso. Enfim, é algo que nos é muito caro. Mas, assim, eu acho que a maneira como ela se correlaciona é que ela
pode ser e está sendo bastante usado, principalmente por jornalistas, enfim, por que podem verificar de uma maneira muito mais criteriosa, muito mais abrangente, o mau uso de dinheiro público, por exemplo, e em que espaços da administração pública estão mais vulneráveis a atos de corrupção. Eu acho que é muito importante exigir que o eleitor faça esse acompanhamento. Seria muito bom. Agora o eleitor está preocupado também com as contas que ele tem que pagar, com a educação dos filhos, com o lazer dele, e ainda acompanhar a vida de tantos políticos é muito difícil, né? Então eu acho que o trabalho que a Transparência Brasil faz e a Lei de Acesso à Informação faz é permitir que as pessoas mais interessadas, ou eleitores mais envolvidos, ou sindicatos, jornalistas, etc., tenham acesso e possam resumir esse processo e colocar às claras durante o processo eleitoral, né? Isso facilita muito o trabalho do eleitor. Os partidos também poderiam fazer, mas eles têm um outro interesse, que é a eleição. Então, o trabalho com a transparência são fundamentais para ter mais transparência na nossa democracia. Agora, essa questão judicial, Natália, tem a primeira instância, a segunda instância. O Supremo ele pode interferir? O Supremo Tribunal Federal ele pode interferir nas candidaturas? Em Sim. quem pode concorrer ao pleito? Não, por exemplo, agora um dos casos de candidato a governador, sem citar nomes, que depois de ter o registro indeferido pelo TSE, ele entrou com recurso no STJ e pode entrar com recurso também no STF. Quer dizer, aí são várias esferas, então, em vários caminhos que esses candidatos que estão com a ficha suja podem encontrar, né? Vários caminhos para sair da lei? Porque daí, na verdade, não é pela candidatura em si, mas é associada à punição, à condenação que ele teve, né? Para tentar haver alguma suspensão dos efeitos da condenação para poder encaminhar a candidatura ainda em tempo hábil para as eleições. Agora, tem uma coisa que é importante falar do papel do Supremo, né? Porque se a condenação transitada e julgada, a princípio a pessoa não poderia, a ficha limpa não entraria nesse processo. Você não pode disputar uma eleição se você está condenado por um processo e está cumprindo pena por ele. O Supremo, se ele fosse mais ágil nos processos, e um dos trabalhos da transparência é exatamente medir a eficiência de cada um dos ministros Sim. do Supremo, né, na relação do tempo de julgamento de cada processo, se a justiça brasileira fosse menos morosa, ela fosse mais rápida, talvez não precisasse do processo da lei da ficha limpa. Mas ela age, então ela é fundamental a partir dessa lacuna, dessa deficiência do nosso judiciário de ter celeridade para começar um trâmite judicial e terminá-lo um período, por exemplo, de 4 anos no período eleitoral, mas acaba durando muito mais. O problema não é a lei, né? O problema é a lentidão do processo. Um dos problemas é a lentidão do processo, um outro problema são nossas elites políticas. Nós temos problemas no nosso legislativo, no nosso executivo, entre os políticos, mas também entre os nossos juízes. É importante que o telespectador tenha clareza disso. Eu acho isso uma ótima observação, justamente para contextualizar a importância da lei da ficha limpa. Ela é importante justamente por essa deficiência do sistema judiciário brasileiro e por essa multiplicidade de instâncias recursais. Então, como a condenação não vem de uma maneira célere, ou pelo menos o desfecho não vem de maneira célere, precisamos fazer algo enquanto ele corre. Agora, tem uma questão aqui importante que vai mesmo nesse ponto que vocês colocavam da participação da população. De um grupo, Radicais é Livres, perguntam pela nossa página no Facebook, como um cidadão pode denunciar um erro de um candidato que o enquadre na lei da ficha limpa? Existe esse canal do cidadão denunciar? Acho que o canal de denúncia clássico é o Ministério Público ou os tribunais eleitorais, é onde ele pode abrir caminhos, né? É importante, a nossa justiça cada vez tem punido mais, mas o que vai fazer? Ele vai gerar a primeira ou a punição em segunda instância a partir da denúncia. Então, cada vez mais há mais punição em primeira e em segunda instância dos parlamentares, exatamente pela capacidade de fiscalização do nosso judiciário. Agora, isso não acontece, nenhuma denúncia é fiscalizada sem que haja, não há uma ação sem que haja denúncia, o papel do cidadão é denunciar. Sim. Quer dizer, essa questão da impunidade, né? Se fala muito em corrupção no Brasil, claro, isso não é de agora, há anos, a impressão é que se tem que tem cada vez mais corrupção, mas a lei está aí para isso também, né? É um caminho que se está buscando para diminuir, na verdade, tem cada vez mais pessoas lutando para que a corrupção e a impunidade diminuam no país, né? Há um avanço no combate à impunidade e à corrupção? Vocês são otimistas em relação a isso? Tanto do papel do nosso eleitor em cada vez mais votar menos em corruptos ou em pessoas que tenham casos declarados de corrupção, em cada vez mais recusar processos de incentivo de compra de voto, o eleitor cada vez mais consciente. Agora, achar que nós vamos transformar a nossa jovem democracia de uma hora para outra é muito otimismo. Essa cidadania é um exercício contínuo e diário. E é assim que a gente vai aprendendo. A cada eleição, as nossas instituições melhoram, nossos políticos melhoram e nossos eleitores melhoram também.
E a lei é recente, né, Natália? Assim, os impactos estão começando a ser sentidos agora, né? Tem 4 anos que a lei foi aprovada. Sim. Por exemplo, nos últimos 2 anos, desde as eleições de 2012 para as prefeituras, apenas no estado de São Paulo houve quase 60 prefeitos cassados. Quer dizer, é um número bastante expressivo, né? E acho que também é necessário a gente fazer a distinção entre corrupção, aumenta ou diminui, e percepção de corrupção, que é diferente, porque a percepção está atrelada, inclusive, ao fato de ser um assunto mais debatido e haver certos avanços institucionais, como a legislação e a lei da ficha limpa. Agora, acho que é importante pautar uma coisa que o Brasil, né, no índice de percepção de corrupção, a gente é bastante alto. Agora, nos índices de casos de corrupção, nós estamos na média de outras democracias de outros países. Então, não dá para achar que os nossos políticos são mais corruptos ou menos corruptos que os outros. Nós estamos na média. Corrupção faz parte de toda e qualquer democracia. Agora, é muito importante, o nosso eleitor está mais sensível, percebendo mais isso, é um valor do nosso eleitor, é um valor da nossa democracia. E consciente para isso, né? A gente está encerrando o programa, eu queria as últimas considerações em relação a esse impacto nas eleições desse ano. Natália, na sua opinião, de que forma a lei da ficha limpa pode impactar o pleito agora de outubro? Eu espero que ela tenha um impacto ainda maior do que ela teve em 2012, mas também não pensemos que é a bala mágica da solução para várias deficiências que o regime político brasileiro tem hoje. Assim, ela é um início, mas sim, eu espero que ela, no mínimo, comece a barrar algumas candidaturas que são importantíssimas para o funcionamento básico assim, da democracia, como candidatos a deputado federal e senadores, mais que tudo. Malco, na sua opinião, esse impacto no pleito de outubro? Eu acho que a bala mágica que a Natália se refere é o eleitor no seu exercício do voto, né? E qual é o melhor eleitor? É o mais bem informado. Quanto mais ele se informar, quanto mais claro ele tiver do processo de decisão dele, quanto mais tranquilo ele estiver frente à urna, melhor será o resultado do processo para ele e para todos os brasileiros. Quer dizer, falando aí em canais de informação, vou mostrar de novo o site Excelências, para que o pessoal de casa fique atento. Aqui tem uma busca por estado, cargo, e aqui, como o Malco falou, você vai conseguir se informar sobre o seu candidato no seu estado, na sua cidade. Queria agradecer a participação de vocês no programa. Muito obrigada. E uma boa tarde e até a próxima. Um prazer, Larissa. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. A você de casa, mais uma vez, obrigada pela companhia. A gente espera você de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã, ou a qualquer hora do dia, como você já sabe, no site do Canal Futura. Até a próxima. Tchau.